Pessoal da 12A, bom dia. Iniciando a semana, gente, segunda-feira. Uma boa semana a todos, né? Então, hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre um assunto de interesse geral, né? No segundo momento, nós vamos falar amanhã, gente, do nosso encontro, né? Tá marcado lá no Genera, gente, amanhã, o nosso horário de videoaula. Inclusive já está um PDF aí com as instruções que vocês já tinham aula passada, né, que nós já tínhamos combinado, para nós darmos sequência, né? Também aos poucos ir montando essa ideia para amanhã, tá? Importante, gente, as leituras das resenhas dos resumos, mas já vamos falar sobre isso. E depois, no final da nossa aula aqui, nós vamos falar naquele finalzinho que faltava sobre membrana plasmática para completar o nosso PDF, gente, o nosso assunto, estrutura da célula, membrana plasmática, tá? Segue junto aí na sequência, gente, nós temos um feriado pela frente, né? Alguns exercícios para vocês fazerem, já tem aí, vai alguns mais, e depois no futuro, esses exercícios, gente, pode se transformar numa avaliação. O que significa dizer isso, gente? Quando vem o exercício lá no Genera, vocês façam o exercício, 10 questões, 15 questões, 6 questões, não importa, né? Depois vem outro, vocês façam. E às vezes esses exercícios não estão lá no Google Sala de Aula. Quando ele for para o Google Sala de Aula, gente, ele pode ir como uma tarefa avaliativa. Aí, essas perguntas que foram abordadas lá no Genera, são exercícios para vocês fazerem, como se fosse um tema de casa. Mas aí fica a critério de vocês. Poderão estar inseridos, gente, no nosso trabalho avaliativo, tá bom? Beleza. Então, gente, o que eu queria conversar com vocês, gente, vocês devem ter recebido essa pesquisa para entregar hoje, se não me engano, a respeito do retorno às aulas, né? Uma pergunta se dentro dos critérios de protocolos de cuidados, precaução, né? Tu toparia voltar, se o teu pai acharia interessante ou não, né? O sim não significa dizer que vai haver um retorno da escola, né? E o não também significa não há uma negação. Nós queremos apenas ouvi-los, né, a opinião que vocês têm. Por quê? A gente não tem, gente, um norte a nível federativo de nação para dizer as horas. Então a gente tem muitas dúvidas. Quando é que eu uso máscara, quando é que eu não uso, né? Agora terminou a pandemia, acabou, tá todo mundo indo para a rua, sai todo mundo correndo? Não sei, claro que não, né? Por quê? Porque nós estamos baixando, gente, a nossa infecção, né? Tá baixando os impactos, gente, humanos, ou seja, a gente está reduzindo o número de óbitos, né? Nós estamos já em bandeira amarela, já bandeira laranja para a segunda semana, gente. A nível de Brasil, nós temos azulzinho em redução, né? Então, o nosso estado reduziu bastante esse impacto. Mas não acabou. Não quer dizer que terminou, que a gente já possa sair correndo na rua, abraçar todo mundo ao som, né, de um fundo musical aí, né? Bem que nós gostaríamos, mas não pode ainda. Temos que manter. Porque aí perguntar, mas como é que se conseguiu isso? Conseguiu porque tu ficou isolado, porque eu fiquei isolado, porque todos nós, gente, criamos um certo grau de isolamento. E lembra, o vírus, gente, o vírus quer estar presente, o vírus quer que você saia. Tá ali na rua, olhou? Tá ali na calçada esperando. Tá ali na parada do olho esperando, para quando vir aquele monte de gente, ele, tchan, entendeu? Então esses cuidados continuam, né? Porque a gente tá vendo aí lá no país da Europa, Madrid entra em lockdown, né? Outras cidades do mundo podem entrar em lockdown a qualquer momento, há um rebote dessa onda, né? E isso é muito perigoso, né? Para nós, de repente, a gente sabe que a cada 2 meses acontece, né? O que acontece na Europa leva uns 2, 3 meses para chegar aqui. Então imagina se agora aconteça um lockdown agora em outubro, novembro, lá em janeiro vai estar aqui. Aí vai estar todo mundo, a curva subindo de novo. Então tem que manter o cuidado, gente. Não pode seguir fazendo aglomeração, né? Ah, mas a minha festa de aniversário, veio meu tio, meu avô, meu tio não sei o que, meu avó, no fim das contas dá 40 pessoas, não pode, tá? Faz virtual, né? Ou não conta esse ano, né? Que nem nós, mais antigos, a gente não está contando esse ano. A idade desse ano nós vamos fazer o ano que vem só. Teu pai e tua mãe devem estar pensando nisso também. Não vamos nem contar esse ano, né? Porque
Não funciona, gente. Um abraço hoje ou amanhã pode esperar um pouquinho, então a gente tem que ficar ligado com isso aí também, tá? Então, gente, responde a pesquisa aí, né? Manda a pesquisa aí para a escola, para a gente, o pessoal olhar, o pessoal ver, né? E, claro, que lá na escola a gente vai ter todo um plano de segurança, a gente vai ter todo um plano de cuidado, né? O único medo é aquilo que eu falei para vocês, como é que tu chega na escola? Tu vem de como? Vem a pé, vem de ônibus, o ônibus está lotado, é o pai que traz, o pai vem da onde, a mãe vem da onde, vai para onde, entendeu? Vai te buscar, vem da onde. Então, esses cuidados, né, que a gente precisa ter, que é essa área tampão, essa área que está fora da escola, né? O amiguinho que tu vai encontrar, é o teu colega que tu vai encontrar, vai querer abraçar, aquela aglomeraçãozinha que a gente fazia no portão da escola, gente, vocês não podem, tem que sair, ó, direto. E lá, se voltarmos, como é que vão voltar, gente? Vai voltar, vai seguir o ensino remoto, se a gente retornar, e a gente vai seguir lá, um grupo, vai 15 dias, depois vai outro grupo dali a 15 dias, então a gente trabalha, né? A ideia até, como a gente tem bastante na escala, de fazer aulas ao ar livre, faz o data show vem, você vai lá no outro dia, a gente comenta, senta numa roda bem distante, e isso é possível. Mas como eu disse para vocês, a saída da escola e a chegada que a gente não tem contato, não tem como saber, né? Mas provavelmente, gente, tem outro detalhe, né? Jovens, criança, tem uma dificuldade maior, é mais complicado haver a transmissão, a gente já foi provado que entre jovens não acontece, isso já se sabe na pesquisa, né? Que é muito mais fácil vocês passarem para um adulto, né, do que um adulto passar para vocês. Então já existem algumas coisas que são bem relevantes nisso aí, né? Mas a gente tem que cuidar que existem os idosos, tem lá o teu pai em casa, tem o teu avô, tem a tua tia, a tua madrinha, né? E tem os professores mais antigos, assim, não eu, né? Mas existem outros bem mais antigos que eu, né? Mas o que acontece, né? A gente tem que ter esses cuidados, porque todos nós estamos nesse mesmo barco, né? Não existe algo que seja diferente, que possa dar vantagem para alguns e não dar vantagem para outros. A crise sanitária, ela é popular, é de todos nós, de todas as pessoas, né? Se nós falarmos, falha tudo, falha, gente, a empresa que ganha mais, falha o cara do cachorro-quente, vai falhar, gente, todos os políticos, entendeu? Não existe vantagem para ninguém, né? Para ninguém, porque todo mundo ou compra alimento de alguém ou vende alimento para alguém e assim funciona. A economia global é isso, entendeu? Então não tem isso aí que alguém está ganhando vantagem com isso. Não, a gente está no mesmo barco e se isso não passar, os prejuízos continuam. E quando eu falo em prejuízo, gente, às vezes os prejuízos maior que os financeiros, os prejuízos pessoais, prejuízos emocionais, a gente está cansado, a gente já cansou disso aí, né? Então a gente tem que ter esses cuidados, tá bom? Então, gente, participa da pesquisa, gente, manda para a escola aí esse material, né? Quem não mandou ainda hoje, manda rapidinho para que a gente possa conversar sobre isso. Beleza? Segundo momento, o momento de amanhã, gente, nós vamos se encontrar, vamos falar aí, gente, sobre aquele videoconferência que foi feito lá no dia 22, né? Então a gente vai aí comentar, vai seguir, ver, orientar o trabalho de vocês, né? Então amanhã é importante já, se alguém já quiser conversar sobre os temas, ainda não é a apresentação, né? Mas se alguém quiser conversar sobre os temas, né, é importante pedir uma orientação, eu vou orientando, porque a pergunta é, alguém me perguntou, mas professor, e se eu repetir o trabalho, o que acontece? Eu posso repetir o trabalho do teu grupo? Você que vai indicar os trabalhos? Não, vocês escolhem, é livre, entendeu? Pode ser repetido. O que está valendo nessa história toda? Amanhã nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Está valendo a singularidade, está valendo aquela diferença, né, que você vai trazer do seu trabalho, é extrovertido, por isso tu vai buscar a tua curiosidade, vai fazer a tua curiosidade, gente, e estar presente com teus colegas, né? Então é isso. Então essas orientações a gente também vai passar amanhã. Então é o momento da gente se encontrar um pouquinho de novo, tá? Então por isso que eu espero, gente, a presença de vocês, porque amanhã está valendo pontuação, gente. A presença está valendo pontuação na promoção de primavera, tá? Então, amanhã, gente, vamos ver os grupos, eu quero a definição dos grupos, né? E quero ver também os temas de vocês já que vão ser trabalhados, tá? E já alguma orientação. Então amanhã é formal na presença, né? E informal nas perguntas. Mas é importante amanhã, porque a partir de amanhã, gente, nós já vamos definir cronograma de apresentação, né?
e os temas já têm que mais ou menos estarem definidos amanhã, ok? Amanhã conversamos, primeiro momento, retomamos esses fatos e seguimos, tá? Amanhã presença de todo mundo, quero ver vocês amanhã. E se puderem, gente, abram as câmeras, eu quero ver vocês, tá? Beleza? Na sequência, a última parte, tá faltando de biologia, gente, celular, né? Amanhã é dia 6, né? Hoje dia 5, outubro, né? Estrutura da célula, já viu membrana, estrutura da célula, membrana plasmática, características de funções, modelo mosaico fluido, já vimos, transporte de substância através da membrana plasmática, falamos em transporte passivo, difusão facilitada de osmose. Lá no PDF que eu falei para você, gente, tá lá os desenhozinhos, depois desse PDF eu vou dar toda a explicação em cima para vocês, tá? Difusão, falando em meio hipertônico, meio de alta concentração, meio hipotônico de baixa concentração, né? E quando os meios dos dois lados da célula, externo e interno, tiver a mesma concentração, nós chamamos de meio isotônico, ok? Depois falamos o transporte passivo, gente, ele acontece sem gasto de energia, enquanto o transporte ativo vai ocorrer com gasto de energia. Quando eu falo em gasto de energia, gente, estou falando em quê? Estou falando em ATP. Né? É um componente que nós vamos ver agora quando entrar no meio intracelular. Nós vamos estudar alguns organóides, vamos falar em mitocôndria, vamos falar em respiração celular, produção de energia. Aí nós vamos estudar bem quem é esse ATP, da onde vem, para onde vai e o que ele faz, tá? Mas por enquanto você sabe, quando eu falo energia, eu estou falando em ATP, ok? Então, transporte passivo não gasta energia, transporte ativo gasta energia. Aí nós falamos na bomba de potássio e bomba de sódio, que são elementos iônicos que estão em quantidades, né, no interior e dentro da célula. E a partir daí, gente, há uma transferência, porém, gente, isso aí vai ocorrer com gasto de energia, por isso que é chamado de transporte ativo. Né? Depois nós falamos transporte em bloco, gente, onde as substâncias são maiores que no transporte passivo e ativo. Nós temos a endocitose e a exocitose. Endocitose é a entrada e exocitose é a saída. Endo para dentro e exo para fora. Endo para dentro e exo para fora. Aí comentamos, né, ali na endocitose, falamos em fagocitose, né, ingestão de partículas sólidas, pinocitose, ingestão de partículas líquidas, tá? Isso aí depois, quando a gente estudar a parte intracelular, nós vamos voltar a comentar alguma coisa sobre isso. Mas é importante, gente, essas duas formas de entrada de substância na célula, ok? Gente, na sequência agora faltou um pedacinho para nós comentarmos que a célula, lembra, elas vão sofrendo, gente, modificações. Vocês vão ver depois quando a gente estudar tecido, a parte de histologia, mais para frente. Vocês vão ver que essas células se modificam, gente, e essas modificações vão realizar alguma função, vão formar o tecido muscular, o tecido epitelial, vão formar a pele, vão formar o cabelo, vão formar o osso, vão formar a cartilagem, que são a diferenciação. Por isso, lá atrás, quando a gente falou em características gerais da célula, nós falamos em formas da célula. Por isso que a unidade da célula, ela é a unidade morfofisiológica em toda a estrutura do ser vivo. Ou seja, a célula, gente, tem uma forma e uma função específica, beleza? Mas existe aí nessa estrutura uma membrana que envolve a célula, e essa membrana, gente, ela vai ajudar a célula dentro da sua função. Então ela precisa sofrer algumas alterações. E essas alterações a gente chama, quando há uma diferenciação determinada, gente, pela especialização que a célula vai fazer, nós chamamos de diferenciações da membrana plasmática ou especializações, ok? Então nós temos aqui, observe aqui em cima, gente, diferenciações da membrana plasmática, que é a especialização, ou seja, aquela célula se torna especializada em uma função específica, né? Então aqui, a membrana plasmática apresenta modificações adaptadas às funções de sua célula. Tá bem claro aí, ó, adaptados às funções de sua célula. Então, conforme a função da célula, essa membrana vai sofrer uma adaptação. Então, nós vamos ter aqui, eu citei algumas, depois isso aqui, gente, vai ser um suplemento lá no PDF. Agora, quando eu receber o PDF com blá 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 meu ali, já vai aparecer essa parte aí de explicação, ok? Então, o que nós temos aqui, ó?
nós temos inicialmente no 1.51 microvilosidades, né? Vilos, tá? São modificações da membrana plasmática que aumentam a absorção de substâncias entre as células vizinhas, né? Entre as células, tá? Então o que vai acontecer isso aí? Não só entre as células vizinhas, mas geralmente entre a célula e o meio. Por exemplo, lá no intestino, gente, no intestino, o nosso alimento vem e é absorvido, né? O que facilita essa absorção, gente? As microvilosidades, que nós conhecemos popularmente de dobradinha, né? Lá no sistema digestório do animal, nós temos também essa absorção, também são animais, e vai ter essa vilosidades, que formam uma espécie de uns pelos, né? Depois nós vamos ver lá no PDF o desenho, que favorece o alimento que vem pelo intestino, gente, que vai ser absorvido pelo intestino delgado, vai ficar retido nesses vilos e é absorvido pela célula, tá? Bom, desmossomo. Desmossomo, agora sim, gente, entre células vizinhas, né? São junções, tá? São junções que ligam, aumentam a aderência entre as células. Então, uma célula precisa estar aderida entre a outra, ela vai ter essa estrutura, gente, quando une a célula, chama-se desmossomos, tá? Zona de oclusão é uma região que fecha a parte superior de duas células vizinhas, ou seja, a célula, gente, não deixa, depois nós vamos ver no desenho, né? Depois nós vamos ver no desenho, até vou ver se eu desenho para vocês aqui. Vamos desenhar aqui, fica mais fácil, né? Para a gente entender isso aqui melhor, tá? Então, olha aqui, ó. Nós vamos fazer uma célula e vamos mostrar um pouquinho esses desenhos. Não esqueça que depois lá no PDF, gente, vai estar isso aí bem desenhado, com desenho. Claro, aí no desenho do profissional, né, não eu, que não vou saber desenhar muito bem, né? Então olha aqui, ó. Então eu vou ter a minha célula. Vamos de novo, porque a célula aqui não deu certo. Tá? Então vamos desenhar duas células, aqui tem uma célula lá. Ó, aqui tá a célula minha, ó. Olha só que loucura, né? Eu tenho uma outra célula. Estou botando aqui todas as estruturas que nós tínhamos ali, ó. Bem maluca essa célula, né? O núcleo e o outro núcleo, tá? Bueno, então aqui, gente, essa parte aqui superior, que nós chamamos aqui, ó, nós vamos chamar de microvilosidades. Microvilosidades, tá? Então olha aqui, ó, o alimento vem, vai ficar retido nesses pelos, tá? Aqui nessa outra parte, gente, aqui ó, nós temos uma junção, tá? Uma junção. Essa junção entre células aumenta a aderência dela, gente. Nós vamos chamar de desmossomo. Não esqueça, gente, aqui ó, parte central aqui, núcleo. Tá? Temos dois núcleos, são duas células, célula 1 e célula 2, tá? Na sequência, observe aqui essas duas ranhuras, gente. O nome está dizendo aqui interdigitação, né? Interdigitações, dedos, digitações. Interdigitações, se eu pego e junto esses dois dedos, o que acontece com a minha mão, gente? Aumenta a aderência? Sim, aumenta a aderência. Então, interdigitação, gente, aumenta a aderência entre as células. Então, são dobras das membranas que uma faz sobre a outra, aumentando a aderência entre as duas células, ok? Então, aí nós temos o desmossomo. Nós temos aqui, gente, eu vou adiantar aqui o glicocálise, né? O glicocálise, gente, é o revestimento externo, vamos botar de azul aqui, ó, tá? Que fica
por fora da membrana, não vou desenhar toda, tá? Formada, gente, de glicoproteínas, né? Então, glicocálix, que tem uma função, gente, além de fazer uma função de lubrificação, ela tem uma função de identificação, né? Depois a gente vai dar mais detalhes, só para a gente citar um exemplo. Por exemplo, na questão de rejeição de órgãos, quando há um transplante de órgãos. Então, essa leitura, gente, que a célula vai fazer para se adaptar a um novo órgão, porque o glicocálise também liga aquela célula a tecido, gente, faz todo um processo de relacionamento dessa célula com o todo. E uma delas é a identificação, ela vai dizer se a célula continua a reprodução ou não. O glicocálise, gente, também é um regulador de divisão celular, né? Por exemplo, se o glicocálise ele tiver alguma alteração, ele pode fazer com que a célula continue se dividindo e se originar o que nós chamamos de tumor e câncer, tá? Mas também está ligado a essa questão de identificar um corpo estranho, identificar aquele tecido como um tecido, gente, compatível, e está muito relacionado com a questão dos transplantes, tá bom? Depois a gente vê mais detalhes. O plasmodesmo, né? O plasmodesmo, vamos botar bem nesse cantinho aqui, como o nome está dizendo, gente, vai acontecer somente nas células vegetais. Porque células vegetais, gente, além da membrana plasmática, que nós vamos também ver, nós temos as paredes. Uma parede celular formada de celulose. Logo, o que vai acontecer? O plasmodesmo, gente, são pontes citoplasmáticas que fazem a comunicação entre células vegetais vizinhas. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma célula vegetal, geralmente são nesse desenho assim. Vamos ver se a gente consegue fazer um desenho mais ou menos não muito horrível. Vamos desenhar direitinho, tentar desenhar direito. Senhoras e senhores, olha aqui, ó. Vegetal, para vocês se orientarem aqui, ó, célula vegetal, e aqui nós temos, tá, que horrível, gente. Bom, célula vegetal, onde está, gente? Aqui dentro, por dentro, nós temos o citoplasma, tá? Aqui em azulzinho o citoplasma, tá? O que ele vai fazer? Ele une uma célula a outra. E essa união, gente, aqui, ó, entre essa célula e outra, que nós temos a célula 1, a célula 2, isso aqui nós vamos chamar de plasmodesmo, tá? Então, o plasmodesmo, gente, são pontes citoplasmática que vão unir uma célula à outra, tá bom? Então, repetindo, microvelocidades, modificações na membrana para aumentar a capacidade de absorção. Desmoção são junções entre células e sim que aumentam a aderência entre células. Zona de oclusão, uma região que fecha a parte superior, aqui ó, para você, aqui é a zona de oclusão, ó, que faltou aqui de explicar, tá? Zona de oclusão, tá? Então, fecha essa parte aqui. Aqui, gente, nesse espaço dentro da resolução, nós temos um espaço intercelular, que tem entre duas células. Aqui nós temos as duas membranas. Aqui nós temos, gente, a interdigitação, aqui. O desmossomo, zona de oclusão, né? E aqui embaixo o plasmodesmo. Por fora, nós vamos ter o glicocálix, tá bom? Lá no PDF, gente, nós vamos falar detalhadamente, como nós fizemos os outros. E aí eu mostro mais desenhado. Hoje uma aula de apresentação resumida desse trabalho. Tá bom, gente? Então, espero ver você amanhã. Fiquem bem, gente. Sigam em casa, né? Amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Importante a participação de vocês amanhã, tá bom? Grande abraço, gente, e até amanhã no horário combinado. Tchau!